polêmica, né? Homem de Ferro de 2008, dirigido por Jon Favreau. Eu acho que é assim que se diz o nome dele. Tem que estar esse filme, tem que estar aqui, porque primeiro que geralmente o filme de origem de herói, ele não é muito bom. Porque você tem que contar todo o cenário, você tem que ambientar as pessoas. Então geralmente o filme de origem, ele é o mais fraco da franquia. Nesse caso, eu arrisco a dizer que é o contrário. O melhor filme da franquia do Homem de Ferro é o primeiro. E muito disso se deve ao ator principal. Porque o Robert Downey Jr. é o Tony Stark. É verdade. Se existisse o Tony Stark na vida real, seria ele. Então isso dá todo um charme no filme. Você se identifica. Tanto é que o Homem de Ferro, nos quadrinhos, ele por muito tempo, ele não foi um personagem central. Assim, ele não é um personagem de grandes histórias memoráveis. Pois é, seu fanboy de Homem de Ferro. Histórias memoráveis que a gente pode tirar é o Demônio da Garrafa, mas isso aí são muito pontuais, que pouca gente leu e só foi descobrir muito tempo depois que tinha essas histórias maravilhosas do Homem de Ferro. Mas durante muito tempo ele foi um personagem mais acessório da Marvel e não estava no centro das grandes sagas. Mas a Marvel ela tem isso também nos estúdios Marvel. Ela consegue pegar esses personagens e construir histórias muito boas, até porque o personagem Homem de Ferro, ele é bastante atual nas tecnologias que a gente tem hoje em dia. E importante, você falou aí do Robert Downey Jr., que é um dos melhores atores interpretando super-herói, talvez o melhor. O Robert Downey Jr., ele meio que ressuscitou com esse filme. Ele era um ator muito proeminente, muito promissor na década de 90 e tal, mas ele caiu no vício das drogas. Então não use drogas. E aí, com o Homem de Ferro, ele ressurgiu das cinzas. Então é um papel muito importante, não só para os fãs, mas também para o próprio Robert Downey Jr. E aí a gente tem um elenco maravilhoso em Homem de Ferro. O próprio Robert Downey Jr., a gente tem a Gwyneth Paltrow, não sei se é assim que se fala o nome dela. Faço ideia. Ela já ganhou o Oscar justamente, mas ela é uma boa atriz e ela está muito bem interpretando a Pepper Potts. O romance do filme também é muito legal, né? Ele não se desenvolve totalmente, ele não fica com a Pepper no final do filme e tal. É legal, o filme é meio... E foge também dos clichês. No final, ele não precisa esconder a identidade secreta dele. I am Iron Man. Aquele final é excepcional. Eu era molequinho quando assisti com meu pai esse filme e eu fiquei doido, é muito legal. Então, o que você espera de um herói é que ele esconda a identidade secreta dele. Que no final é secreta. Mas ele não. No final, I am Iron Man, pronto, acabou. Então isso é já no final do filme, já um plot no final e você já fica boca aberta já na saída também. Pois é. Sim, pois é. E continuando a falar do elenco desse filme, a gente tem o Jeff Bridges fazendo eu vou falar, o Obadiah Stane, o vilão do filme, que no começo você não sabe que ele é vilão e tal, mas é um atorzaço. O Jeff Bridges, ele fez alguns filmes dos irmãos Coen, né? Ele fez The Big Lebowski, o Grande Lebowski, filmaço de comédia. É um grande ator. E tá aí marcando presença no filme. A gente tem também o Terrence Howard fazendo James Rhodes. E pra mim ele foi o melhor ator que fez o James Rhodes, né? Depois a gente teve o Don Cheadle, que faz uma ponte Vingadores, não, né? Máquina de Combate, não. Tá no Homem de Ferro 2, tá no Homem de Ferro 3. Vai estar no Capitão América 2 também. O Capitão América Formiga. 3, Guerra Civil. O 3, sim. Sim, pois mas eu acho que ele foi o melhor. E enfim, o filme é muito legal. A história de origem do Homem de Ferro, pra mim, é a melhor história de origem de todos os heróis. É uma coisa pessoal minha, porque eu acho que é muito relevante esse tema do terrorismo e tal. E o Tony Stark é um personagem muito importante nesse sentido, o arco que ele passa ao longo do filme, né? Ele é um industrial bélico e tal, que ganha vida irresponsavelmente, é um gênio, mas ele usa isso de maneira irresponsável para o sistema, para a indústria norte-americana mesmo. E quando ele é capturado pelos Vietcong nos quadrinhos, né, e no filme é os 10 Anéis, os afegãos, aí ele vê tal que ele não quer deixar esse legado aí pro mundo, e ele passa a viver de maneira mais responsável, né? Continua produzindo algumas coisas, mas ele deixa de produzir armas e tal. Enfim, o personagem é muito significativo. E é também legal que ele não passa a ser um mocinho e tal. Ele continua fazendo as coisas pelos interesses dele, agora os interesses dele estão corretos, né? Assim, é muito interessante isso.
Você vê que ele muda o jeito que ele enxerga as pessoas e o mundo à volta dele. No começo do filme ele é um playboy que enxerga que o mundo inteiro gira em volta dele. Depois de tudo que ele passa, ele começa a enxergar as coisas de uma forma diferente e enxerga que ele tem nas mãos a capacidade de fazer a diferença no mundo à volta dele. Então esse arco pessoal do próprio Tony Stark também é muito interessante. Pois é, os efeitos visuais desse filme, pra mim, é o filme de super-herói que tem os melhores efeitos visuais, porque eles são imperceptíveis. Você não nota que aquilo é CGI ou é efeito visual, é computação gráfica, é imperceptível, é perfeito. E a trilha sonora do filme também é bem legal, não só as músicas que estão no filme e tal, tem Iron Maiden no final, tem outra banda conhecida no começo, aquela música do começo que abre o filme e tal, eu não me lembro, mas a trilha sonora do filme é muito boa e é um filme relevante, uma aventura muito legal. Os diálogos são muito bons, pois é, dá até a impressão que são improvisados na hora de tão... o ritmo, o time dos atores, a química que eles têm juntos também, dá até a impressão de que eles estão falando ali de forma espontânea também, foi muito bem organizado. Isso é marca do filme do Homem de Ferro, tanto no 2 e no 3 a gente também enxerga isso. O 3? O 3 também tem um pouco, o 3... 3 é outra coisa. Enfim, o filme é muito legal. E o que era que eu pensei em falar? Sim, e outra coisa que é importante ser dita é que a ação do filme, apesar de não ser muito inventiva, tal como a ação de Guardiões da Galáxia, ou tão boa quanto a de Capitão América 2, que a gente listou aqui, é uma ação simples, sem muita inventividade, mas é muito legal. Ver o Homem de Ferro, por exemplo, soltando um míssil num tanque de guerra, saindo de cortes e o tanque explodindo, é muito bom, é muito legal. Enfim, Homem de Ferro, vale o quarto lugar na lista, filmaço, merece sua atenção. Terceiro lugar, o pódio agora, medalha de bronze, a gente tem... Mulher Gato. Não! X-Men, Dia de Tudo Esquecido, eu sou apaixonado por esse filme. Eu saí do cinema absolutamente extasiado e eu não sou fã dos X-Men. Gostei muito do Primeira Classe, fui com uma expectativa boa pro filme, mas eu não esperava que fosse tão excepcional assim. Se eu tivesse considerado esse filme para minha lista dos filmes de ficção científica, ele certamente estaria. Então veja a que ponto eu gosto desse filme. Fala aí, Thiago, sobre o filme. X-Men acho que foi o que eu mais li nos quadrinhos. Adoro X-Men e desde o anúncio do filme eu aguardei com muita ansiedade. Não só por ser X-Men, mas também por causa do First Class, que foi um filme muito bom. Então deu uma esperança, uma luz no fim do túnel para a franquia, depois do 3, acho que é o confronto final, a batalha final, alguma coisa assim, que bagunçou a linha cronológica toda. E depois de X-Men, Origem Wolverine, aquela desgraça. Aí você vinha de 2 filmes muito ruins da franquia, aí depois tem o First Class, que deu um ânimo, foi um filme muito bom. Então acendeu de novo a esperança de que a franquia pudesse retornar a ter sucesso. Só que esse filme chegava com uma missão muito difícil. Primeiro, era organizar a casa da linha cronológica confusa dos 3 primeiros filmes. Segundo, era continuar e juntar tanto a história dos 3 primeiros filmes, quanto juntar também o First Class. Porque a intenção era juntar essas 2 histórias. E terceiro, adaptar essa história tão amada pelos fãs, que é o Days of the Future Past, que já foi não só nos quadrinhos, mas também na série animada, e animar isso para o cinema com uma história tão clássica dos X-Men. E vale dizer uma coisa, que o James Cameron, ele pensou no Exterminador do Futuro a partir da HQ Dia do Esquecido. Isso é uma coisa muito interessante para ver como... Você lê HQ ou você assiste filme, talvez chegando agora, dá a impressão de que esse filme bebeu desses filmes de Volta no Tempo. Na verdade, esses filmes de Volta no Tempo beberam muito da HQ e posteriormente da HQ se originou também a série animada e também o filme.
Então, apesar de toda a esperança e expectativa para assistir o filme, e não só por isso, tem um fator emocional também que eu tava com muita expectativa, que é o Sunspot, que é o Mancha Solar, que é um personagem que aparece lá só no comecinho, mas que é um personagem que eu gosto muito dos quadrinhos, pelo fato de ele ser brasileiro e por ter um representante brasileiro. Você sabia disso? Não. Aquele que se Tá acende ligado. todo. Ele é um personagem brasileiro nos quadrinhos e quando ele foi anunciado, eu fiquei muito esperançoso, porque é um personagem que eu gosto muito de lê-lo como representante nacional na história, BR, não pode, nas histórias que eu tanto gosto. Então era como se fosse a gente lá. Então tem todo esse fator emocional, também tem toda essa confusão cinematográfica. Então você entra no cinema pensando, e agora o que é que vai ser? E se delicia nessa história maravilhosa. Uma adaptação muito bem feita, muda um monte de coisa em relação ao quadrinho, mas tem que mudar mesmo. Por exemplo, Verdade. não é o Wolverine que volta nos quadrinhos. O futuro ele não é alterado depois que volta, já no filme o futuro é alterado. Enfim, mas o filme é muito bom, o filme é muito bom. É um detalhe, né, que o Bryan Singer voltou à direção aí depois do X-Men 1 e 2. Ele saiu da franquia, ele voltou, eu não era muito fã dele e tal. Ele tinha feito um filme muito bom na década de 90, chamado Os Suspeitos. E aí ele voltou com o Dia do Futuro Esquecido e a direção dele é muito ambiciosa e é excepcional, é uma direção excepcional. Pra mim ele deveria ter concorrido, não sei, talvez merecia uma indicação ao Oscar, mas é porque o filme de super-herói não é a praia do Oscar, né? A academia é muito preconceituosa, muito conservadora. A gente sabe que isso nunca vai acontecer, mas a direção do Bryan Singer é excepcional. Vamos falar dos pontos positivos aqui, tecnicamente, do filme. A trilha sonora é linda, ela me lembrou muito a trilha sonora de um filme que concorreu ao Oscar de melhor filme, do Terrence Malick, um filme de guerra, Além da Linha Vermelha. É linda a trilha sonora desse filme. E junto também com a trilha sonora clássica, né, da trilogia. De vez em quando você ouve ressoar e tal lá. Os efeitos visuais do filme são perfeitos também. Inclusive é o filme mais caro, eu acho, da história do estúdio Fox. E os efeitos visuais estão perfeitos. Outra coisa que a edição do filme e a montagem também é muito dinâmica, e porque o filme uma hora tá no passado, uma hora tá no futuro. Se bem que se passa muito mais no passado, mas um exemplo, no final, aí fica variando entre a batalha no futuro e a batalha no passado, e aquilo é feito de maneira perfeita. Deixa eu ver aqui, que o filme tem muitas qualidades. Ótima montagem, trilha sonora. Os personagens desse filme são excepcionais, né? Cada qual com seu conflito. É interessante que esse filme ele também não tem um vilão, um típico vilão. O vilão do filme é o anão, que é um baita de um ator, que faz ele um grande ator. Um grande ator. Esqueci, Peter Dinklage, acho o nome dele. Ele faz Game of Thrones. Mas ele não é um típico vilão tal. E ele também não tem ambições megalomaníacas tal. Nos quadrinhos não, nos quadrinhos ele é um típico vilão mesmo. Mas no filme ele aborda mais como uma pessoa ele tem uma motivação a mais do que vilanesca, Pois simplesmente. E ele faz o Bolivar Trask, né? É o nome desse nome. Isso. Nos quadrinhos é um cara bastante preconceituoso contra os mutantes, contra a causa mutante. Tem um trauma do passado que explica isso. Então ele é um personagem vil, mas também muito por causa do impacto dessas trauma que ele tem do passado dele com os mutantes. Vale a pena você ler um pouco mais sobre isso nos quadrinhos. E, como eu vinha dizendo, os personagens são muito bons, cada qual tem o seu conflito. O conflito da Mística é muito palpável, muito bom. O conflito do Xavier é muito bom, muito forte também. Até o Wolverine tem lá seus conflitos, e eu acho que esse filme é o filme que o personagem do Wolverine tá melhor. Ele tá muito engraçado. E não pense que é um filme do Wolverine e seus amigos. O Wolverine tem muita importância no filme, mas a importância dele é tão relevante quanto a do Magneto, do Xavier, da Mística. Do próprio Fera também. Pois Cada um tem um drama são pessoal. São 5 personagens principais do filme, podemos dizer assim. Que é bem típico dos X-Men. Eles são personagens com dramas pessoais
que se juntam para tentar solucionar outros dramas. Então, enquanto eles estão lutando contra uma causa, eles estão enfrentando a causa pessoal de cada um, e o filme aborda isso muito bem. Se você acompanhar bem, consegue perceber o drama que cada um, porque cada um dos personagens enfrenta os seus próprios demônios no filme. Não só um vilão em si, mas cada um tem o seu próprio drama. Aí a gente tem a cena final que, pra mim, ela consegue ser melhor que a cena inicial. Pra alguns não, mas pra mim eu acho porque, como eu disse, ela volta, vai pro anos 70 e depois vai pro futuro, aquele futuro distópico, e a cena, a ação no futuro também é espetacular e é tensa e é brutal também. Você vê a tempestade sendo morta assim, você fica... E é muito legal, os mutantes mais uma vez trabalhando em equipe, e a cena do passado, o Magneto puxa aquele estádio e prende a galera lá da Casa Branca e tal, e vai matar todo mundo. Enfim, é muito legal o que acontece. Bom, eu como muito fã dos X-Men, só preciso fazer uma ressalva. Porque não dá pra eu ser muito fã e dizer que foi perfeito. Então, o muito fã tem que criticar alguma coisa. Então, assim, entre tantas coisas que a gente podia falar, o final, quando o Wolverine volta pro futuro, não precisava ter mostrado. Não precisava ter mostrado a Mansão Xavier, eu concordo. Tudo mais, até porque nos quadrinhos o futuro dos X-Men sempre é um futuro ruim, apocalíptico, nunca é um futuro de glória para os mutantes, sempre é um futuro de desgraça para eles. Inclusive no Days of the Future Past, nos quadrinhos, o futuro ele não se modifica por causa do que é alterado no passado, sempre fica nessa confusão de precisar estar voltando sempre para mudar e não consegue. Então acho que não precisava ter mostrado o futuro não. Até porque pode até bagunçar um pouco mais a linha temporal mais na frente. Então não sei se é vantajoso. Mas isso não compromete o resultado final. Eu concordo nesse aspecto também de fã, que talvez possa até atrapalhar a trama do terceiro, mas aí já é com o terceiro filme, né? Mas eu acho que isso não é um demérito do filme enquanto cinema, enquanto experiência cinematográfica. É uma ressalva de fã mesmo de quadrinhos e tal. Enfim, também o humor do filme é muito legal, ele é bem espontâneo, ele surge naturalmente, fora alguns momentos e outros. Eu acho que já esgotou o que tinha pra falar desse filmaço. É um filmaço, X-Men Dias do Futuro Esquecido. Eu saí sem fôlego do cinema, então vale o terceiro lugar na lista. Eita.